que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre o som. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Todos sejam bem-vindos à casa do Senhor, né, nesta manhã, que é o dia do Senhor, né, sintam-se realmente felizes por poderem estar na casa do Senhor. Eu gostaria que toda a igreja abrisse suas Bíblias lá nos Salmos 150. Ao estarmos na casa do Senhor, nós, né, reconhecemos que um dos nossos objetivos aqui estarmos é louvarmos o Senhor, é engrandecermos o nome do Senhor, é bendizermos o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos, então, neste momento, fazer a leitura deste salmo. Todos juntos, vamos lá? Bem fortes. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Novamente o 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Então, é com esta disposição de louvarmos ao Senhor que, mais uma vez, nós cumprimentamos a todos que estão aqui e todos aqueles que estão também nas redes sociais nos acompanhando. E, neste momento, a equipe de louvor tem a oportunidade para nós estarmos louvando ao Senhor, né, com cânticos. Bom dia, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé e louvando ao nosso Deus com a música A Ele a Glória. Porque
obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um aqui, Senhor, e que a gente possa ser impactado pela Tua presença nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco e amoroso, Senhor, e tem cuidado de nós, Senhor. Que toda a glória seja dada a Ti, Senhor, e que tudo que a gente venha fazer seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe logo mais a mensagem, Senhor, e quem vai fazer o uso da palavra, Senhor, que tudo que venha dizer esteja de acordo com a Tua palavra, Senhor, e que a gente possa sair daqui edificados e transformados pela Tua palavra, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. A Ele a toda a glória, né, amados? Eu gostaria que a igreja abrisse novamente suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6. Eu gostaria que todos os homens presentes lessem para mim, fazendo o favor, os versículos 1 e 2. Mateus, tem como você usar o microfone aí já? Se tiver, o Mateus vai estar aí, né, à frente. Se não tiver, está aqui, ó. Ei, som, dá para usar. Vamos lá, homens bem forte. Deuteronômio 6, 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amém? Agora Amém. abramos lá em Salmos 78. Agora as mulheres comigo, o 3 e o 4. Salmos 78, versículo 3 e 4. Amém? Forte, mulheres. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém, igreja? Estamos aí no mês aonde nós estamos aí já, né, hoje completará, né, Mateus, o 4º domingo, né? Aonde estamos estudando, né, sobre o quê? Qual é o assunto que nós temos estudado nesses últimos domingos? Falando sobre o quê? Inclusive tem duas grandes Bíblias aqui para ser sorteada nesta manhã. Ninguém sabe? Ah, Reforma Protestante. Há quantos anos, queridos? Eu estava em dúvida, e aí a Laís me ajudou a confirmar. Então, estamos completando aí há quantos anos de reforma? 503 anos de reforma. Queridos, o que eu, como mãe, tenho deixado para os meus filhos? Queridos, vocês não sabem o tanto que eu tenho chorado diante de Deus, quando ainda não tenho a minha família diante do Senhor. Quando eu me converti, o Henrique César já tinha 10 anos. Andresa em torno de 5 anos. E hoje eu vejo, o Senhor já trouxe a Andresa de volta. Glória a Deus por isso. Não canso de louvar ao Senhor por isso.
mas eu ainda não tenho a minha família toda aos pés do Senhor. E o meu filho, o meu primogênito, ainda está longe do Senhor. E o que eu ensinei para ele, desde quando eu me converti? O que eu e você temos ensinado para os nossos filhos? E, amado, eu creio na promessa do Senhor. Sempre eu digo, eu faço das palavras de Josué as minhas palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? E eu creio que este é o desejo de todos nós. O que nós temos passado para os nossos filhos? Amados, não desista. Não desista. Porque não tem sido, eu sei que todas as mães que vivem o que eu vivo, não é fácil você ver os seus filhos lá longe do Senhor. Você pode ter tudo, queridos. Tudo está bem, mas não tem nada bem. E eu clamo a esta igreja. Vocês viram o Henrique César crescer aqui. Gordo. Sendo carregado por muitos irmãos aqui. Queridos, não esqueça de colocar o meu filho e os filhos daqueles que estão também longe do Senhor. Porque o que eu tenho passado? O que nós temos que passar de geração a geração? Não adianta ganhar o mundo inteiro, queridos, e perder a alma. Não adianta. E não há bem precioso maior para nós do que os nossos filhos. Então, queridos, a reforma está aí. Estamos há 503 anos de reforma. E eu, pela SAF, essa SAF, viu, Rose, que chegou agora, teve uma reflexão aqui que me falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar, bem pequenininho. A reforma dos dias de hoje. A reforma proposta e defendida com ousadia e coragem por Martinho Lutero, entrou para a história, cumpriu sua missão e atingiu seu propósito. Nós a conhecemos sobejamente e anualmente a recordamos. A reforma hoje abordada é necessária, é voltada para hábitos, costumes e vivência do nosso tempo. Ela está em nossa atitude. Quando, no volante do nosso carro, alguém tenta passar à nossa frente, qual é a nossa reação? Ela está nos horários a cumprir. Quando resolvemos nos atrasar, pois sabemos que os outros também fazem isso, e o farão. Ela está no convívio com a corrupção. Quando se suborna o guarda para evitar uma multa, ou se suborna um fiscal. Ela está na coragem de dizer a verdade, ainda que não gostem dela. Ela está no filme ou nos programas que assistimos, e nos livros e revistas que lemos, nos sites da internet que navegamos, na nossa maneira de agir com os nossos familiares, empregados, colegas e até vizinhos. Ela está dentro de nós, nos nossos valores. A reforma necessária para os nossos dias tem a mesma base da adotada por Lutero. As incontestáveis verdades bíblicas, elas foram e continuaram sendo válidas para protestantes e reformadores como Lutero. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nesse momento, as crianças podem se separar com a missionária Laís e demais irmãos. E a palavra está com nosso missionário.
Som. 1, 2, som. Meus irmãos, bom dia. Graça e paz, amém? Convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no texto que será o nosso ponto de partida da nossa aula nesta manhã, que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Durante esse mês, como foi falado pela nossa irmã Lenaí, nós estivemos estudando acerca da reforma protestante. O título da nossa série foi O Passo a Passo da Reforma. E até aqui a gente viu sobre a decadência da igreja e a pré-reforma. Vimos sobre o início da reforma e o cisne reformador, uma aula sobre Martinho Lutero. Na aula passada falamos sobre a reforma, além das 95 teses, as alas que estiveram se levantando para realizar todo esse processo de reforma, como também vimos uma certa diferença entre o luteranismo e o movimento reformado. Hoje falaremos sobre o reformador de Genebra, João Calvino. Veremos acerca da sua vida e também um pouco acerca da sua obra. Hoje parece que os irmãos escolheram um dia certo para vir à escola dominical, porque vai ter um sorteio, né, no final. Então, quem pegou aí o número, né, ele vai, quem sabe vai ser presenteado aí com a Bíblia de Estudo da Reforma. Mas os outros dias também são dias importantes. A escola dominical é uma bênção de Deus para as nossas vidas. É uma escola cujo diploma nós iremos receber quando assim estivermos na glória eterna com o nosso Deus. 2 Pedro capítulo 3, do verso 14 ao verso 16, esse é o nosso texto de ponto de partida. Volto a falar aos irmãos que durante essa série a gente não teve uma exposição dos textos bíblicos. Nós apenas utilizamos os textos como um ponto de partida para estarmos dando seguimento ao que vai ser falado, que é um estudo com a perspectiva mais histórica. Assim diz a palavra do Senhor: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vamos orar? Santo Deus e Pai, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã com o objetivo de glorificarmos ao Senhor e estudarmos, ó Pai, a palavra do Senhor e vermos o quão o Senhor é grandioso e poderoso, o quão o Senhor é maravilhoso, o quão o Senhor age na história da humanidade, na história de nossas vidas. O Senhor é o protagonista de tudo. Cristo Jesus é o nosso Rei. É o Senhor que levanta homens e mulheres para estarem fazendo a diferença, meu Pai. E estarem, ó Deus, guiando o seu povo. Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar novamente ao nosso coração. E possa nos desafiar para que nós sejamos uma igreja que honre a sua confessionalidade em Cristo Jesus. Que honre ao Senhor. Que procure viver com o propósito de glorificar ao Senhor e ter o prazer em estar glorificando ao Senhor. Nos abençoe no decorrer dessa escola dominical nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos fala a respeito do apóstolo Paulo. Pedro está falando de Paulo. Pedro, no final da sua epístola, ele humildemente vai estar dizendo que o apóstolo Paulo escreve coisas que são difíceis de entender. Então veja que Pedro ele reconhece que Paulo ele tem um ensino que é um pouco complexo. E quando a gente vai estar estudando e vendo a carta aos Romanos, a gente vai se deparar com uma densa teologia do apóstolo Paulo, principalmente do capítulo 9 até o capítulo 11, quando Paulo discorre acerca da doutrina da predestinação, mas com seu foco voltado no capítulo 9. Então o apóstolo Pedro ele vai reconhecer isso de forma honesta e de forma humilde. E ele vai dizer que infelizmente há ignorantes e estáveis que deturpam os ensinos paulinos. Ignorantes e estáveis que deturpam também as demais escrituras e ao fazerem isso, eles fazem para a sua própria destruição.
A vida do apóstolo Paulo é interessante porque nós podemos levantar alguns paralelos com a vida de João Calvino. Há algumas semelhanças. Por quê? Ambos receberam uma sabedoria que foram dadas a ele por Deus. Deus concedeu a esses homens uma vasta intelectualidade. Paulo era um grande intelectual, um teólogo, um missionário, um pastor. E Calvino também recebeu uma sabedoria, uma vasta intelectualidade e foi um grande teólogo, como também foi um grande pastor. A diferença é que Paulo ele foi inspirado pelo Espírito Santo para poder escrever o texto sagrado. Já Calvino, ele foi iluminado pelo Espírito Santo para ter o entendimento do texto sagrado e através desse entendimento ele utilizou a palavra de Deus para realizar mudanças necessárias e fundamentais na sua época. Calvino ele foi levantado e instrumentalizado por Deus, não só ele, como também os demais reformadores. Volto a dizer que a reforma, ela não se limita em João Calvino e nem em Lutero. Existem outros reformadores. A reforma é além das 95 teses, como nós vimos na aula passada. Mas é interessante que este apóstolo Paulo, que escreve coisas difíceis de entender, é o homem que vai influenciar João Calvino em seus escritos. E é o homem que também vai estar influenciando Martinho Lutero em seus escritos. Porque o princípio da reforma foi um retorno às escrituras sagradas. Os reformadores procuraram fazer uma ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana, que na época agia com total opressão, privava o povo do ensinamento bíblico, privava o povo de ter acesso à palavra de Deus, e os reformadores vão se levantar para estarem fazendo com que o povo esteja tendo um encontro com as Escrituras Sagradas. Então, é um retorno à Bíblia, é um retorno à palavra do Senhor. E é inevitável que ao falarmos da reforma, nós deixamos de esquecer as 5 solas, que são os 5 pilares da reforma protestante. Todos os reformadores trabalharam arduamente com esses 5 pilares, que são as 5 solas. É importante nós termos discernimento do que são essas 5 solas. E rapidamente eu vou falar a respeito delas. Nós temos a sola Escritura, que é somente a Escritura. Só a Escritura é a palavra de Deus, a verdade absoluta, e ela é a nossa regra de fé e prática. Abram lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a escritura, toda a escritura, ela é o quê? Inspirada pelo nosso Deus. Ela tem uma utilidade riquíssima. E somente ela é a palavra de Deus, a revelação escriturística para as nossas vidas. Então, só a escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Outra sola, outro pilar da reforma, sola fide, somente a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, os irmãos podem abrir nessa passagem, e o Wagner vai estar lendo para nós. Romanos 5, versículo 1, sola fide. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz com Deus nós só temos por meio da justificação, e ela é pela fé. A fé em Cristo Jesus. A fé que é um dom de Deus. A fé que Deus coloca em nosso coração. Que não surge de nós mesmos, mas é Deus que vai estar nos concedendo essa fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós seremos justificados. A justificação não é através de obras, não é através da compra de indulgências, mas através da fé. Da fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com essa paz que é consequência da justificação pela fé, nós podemos ter a reconciliação com o nosso Deus. E nós podemos ser adotados por Deus. E assim nos tornamos filhos desse Deus. Desse Deus que é grandioso,
desse Deus que é poderoso, desse Deus que é o Criador dos céus e da terra. Então, sola fide. A outra sola gratia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ou seja, somente a graça. Olha o que diz essa passagem, Efésios 2, versículo 8 e 9. Dois o que mesmo? Versículo 8 e 9. Beleza. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela se dá o quê? Pela graça. E graça significa favor imerecido. Então a salvação é algo que nós não merecemos, mas Deus, pela sua graça e Deus, pelo seu grande amor, nos salva, nos concedendo a fé, que é um dom que Ele coloca em nosso coração, como nós vemos aqui na passagem. E nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que nós fazemos, mas sim pela graça de Deus. Mas é claro que ao sermos salvos pela graça de Deus e não por obras, somos salvos para realizar boas obras, que vão estar glorificando a Deus. Então as boas obras que nós fazemos, não é com o intuito de nós sermos salvos. Aquela ideia, eu vou ser bonzinho aqui na terra, vou fazer o bem ao meu próximo, porque aí talvez Deus pode ter misericórdia de mim e eu posso ser salvo. Isso é a ideia de salvação por obras. A salvação é pela graça, pelo dom gratuito, pelo alto preço que já foi pago na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o protagonismo humano, ele é negado. O protagonismo está em quem? Em Cristo que morreu por nós. E na graça maravilhosa do nosso Deus que nos salva. Então, sola gratia, somente a graça. Um outro pilar, uma outra sola, solos Christus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então somente Cristo é aquele que faz a mediação entre nós e o Pai. Nós não precisamos de um intermediário humano, de um sacerdote que vai nos ligar a Deus, que seja humano. Somente aquele que é Deus homem, e homem Deus, Cristo Jesus. Somente Ele, o próprio Deus. Por isso que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento imediato, segundo a mediação dele mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Somente Cristo é o nosso mediador. E somente é Ele que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, nos libertando da condenação eterna e estabelecendo perdão conosco, satisfazendo a justiça de Deus, porque na cruz do Calvário, Jesus, Ele sente as dores do inferno no meu e no seu lugar. Solos Christus, a última sola, soli Deo glória, somente a Deus glória. Solos Christus, somente Cristo, só deu glória, somente a Deus glória. Romanos 11, versículo 36, nós cantamos esse versículo hoje de manhã. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, ao nosso Deus, a glória eternamente. Amém. Todos os reformadores trabalharam com esses pilares, com as 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Sola gratia, somente a graça. Solos Cristo, somente Cristo. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. E o último pilar que nós falamos aqui nesta manhã, Soli Deo glória, ele vai ser mais trabalhado, vai haver uma visão mais ampla com o reformador, que vai ser o líder do movimento reformado. João Calvino, ele vai trabalhar esse pilar de uma forma mais ampla, ele vai nos apresentar uma visão de mundo, onde o objetivo da nossa vida é glorificar e honrar o nosso Deus. A nossa vida tem um sentido e tem um propósito. O propósito da minha e da sua existência é
Deus, é glorificar a Deus e é ter prazer em Deus. É por isso que nós, homens, somos criados com uma sede de Deus. Nós temos uma necessidade de um relacionamento com o ser divino. Mas por nós mesmos, nós não temos condições de nos aproximar de Deus. Somente Ele é que vem até nós. Somente Ele é que tira a venda dos nossos olhos. Somente Ele é que transforma as nossas vidas. Somente Ele é que pode nos tirar da tumba espiritual e nos dar a vida para que venhamos ter o deleite de adorar, louvar e glorificar o nosso Deus. Por que existem várias seitas, religiões e segmentos? Porque o homem está procurando satisfazer esse vazio presente no seu coração. E o próprio João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma grande indústria, é uma grande fábrica que produz ídolos. O homem, ele vai tentar criar os seus deuses. Ele vai adorar um político. Ele vai adorar um jogador de futebol. Ele vai adorar um artista. Ou ele vai se envolver em alguma religiosidade. O homem é um ser religioso. Até o ateu tem religião. O ateísmo é a religião do ateu. O próprio ateísmo é a confissão de fé do ateu. Todos os homens foram criados como seres religiosos que carecem de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento só vai ser suprido quando o homem tem um real encontro com um verdadeiro Deus. Com um Deus Todo-Poderoso. Com um Deus que pode dar o real sentido para a sua vida. E somente há esse encontro quando Cristo se torna o Senhor e Salvador deste homem. Porque Cristo, ele é o nosso verdadeiro Redentor. Mas enquanto o homem não tem esse encontro com Cristo, ele vive procurando o Redentor. Ele vive procurando o herói da sua história. Mas ele não encontra, porque ele está cego. E é aquilo que Paulo fala em Atenas. O homem está tateando, Deus está perto. É como se Deus estivesse na frente do homem, o homem estivesse com uma venda nos seus olhos, tateando, tentando encontrar Deus, mas ele não pode. Somente que Deus é que vai ao seu encontro. E essa visão ampla de que a nossa vida deve glorificar e honrar a Deus, ela vai ser trabalhada por esse reformador, João Calvino. João Calvino, ele é um homem que acaba influenciando vários países com seus escritos, com as suas obras. E na última aula nós vimos que a reforma que esse homem realizou ela é mais abrangente que a reforma de Lutero, porque a ala reformada ela vai além de questões eclesiásticas. A ala reformada ela vai estar apresentando a nós um sistema de vida, aonde nós podemos glorificar a Deus em todas as áreas da nossa existência. No nosso trabalho, no esporte, na cultura, na educação, aonde estivermos, nós podemos servir e glorificar e honrar o nosso Deus. O serviço ao reino de Deus não se limita a esse contexto aqui de igreja. O serviço ao reino de Deus não é somente pregar aqui na frente, não é somente cantar, não é somente tocar, não é somente fazer uma boa apresentação de teatro ou até mesmo uma boa coreografia. Você pode servir a Deus no mundo, sendo um bom psicólogo, sendo um bom professor, sendo um bom médico, engenheiro, arquiteto, trabalhador braçal, agrônomo, caseiro. Todas as suas funções que você realiza, você pode glorificar e honrar a Deus. E é por isso que o calvinismo vai trazer a concepção de que o trabalho é uma bênção de Deus. A ideia de que o trabalho é uma maldição é uma ideia católica romana. E o nosso país, como um país colonizado por Portugal, que é um país católico, acabou transmitindo culturalmente essa ideia de que o trabalho é algo ruim. Por isso que nós não gostamos de segunda-feira. Nós gostamos de sábado, porque sábado não tem trabalho, nem domingo também. Mas segunda-feira é o pior dia que tem. Aí chega na sexta, sextou, sábado, por quê? Vai fazer outras atividades que é além do trabalho. Mas a ideia de que o trabalho é uma maldição é a ideia católica romana. O trabalho é uma bênção de Deus. O homem que trabalha, ele pode receber o seu salário, ele é digno do salário que recebe. Ele pode glorificar a Deus através do seu trabalho.
Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E quando estivermos fazendo alguma função, nós temos que ter gratidão a Deus, nós temos que adorar e louvar o Senhor. É claro que o ardor do trabalho, a dificuldade do trabalho, isso sim é consequência do pecado. Mas se a gente olha para Gênesis, a gente vê que antes da queda o homem já trabalhava, o homem já cuidava do jardim, o homem já tinha uma função. Então o trabalho é uma bênção do Senhor. E nós temos que usar as nossas funções para poder honrar e glorificar o nosso Deus. E os países que aderiram à concepção reformada de que o trabalho é uma bênção de Deus, esses países prosperaram. Nós vemos uma Inglaterra que cresce economicamente e socialmente através dessas ideias, que são oriundas dos escritos de João Calvino. Nós temos uma Escócia que cresce também economicamente, uma Irlanda do Norte que também cresce, um Estados Unidos da América que também cresce, e hoje em dia é o grande império mundial. E enquanto existir Estados Unidos, a gente tem um refúgio ainda para escapar da perseguição. Quando os Estados Unidos ruir, esse refúgio eu acho que ele vai acabar, de certa forma. Mas a influência de João Calvino é tão grande, que ela vai chegar na Europa, e não só nos países da Europa, mas no mundo. E os países que vão aderir à concepção reformada vão ter um crescimento econômico e vão ter um crescimento social. E os países que ainda continuam com a influência católica romana são países que vão estar debaixo da pobreza e também sem determinado conhecimento. Porque a visão católica da educação é você privar uma boa parte do conhecimento, e o conhecimento deve ser dado a quem? À elite, à aristocracia e também ao clero. Já no conceito reformado, todas as pessoas têm direito ao conhecimento, têm o privilégio de poder ter acesso a tudo aquilo que pode beneficiar a formação humana. Por isso o calvinismo, ele não é uma bênção somente para a igreja, ele é uma bênção para o mundo. E o calvinismo é nada mais do que aplicar a Bíblia em todas as áreas da vida. Esse termo a gente usa hoje num sentido mais confessional e científico, mas quando ele surgiu, ele veio de uma origem pejorativa. Um teólogo luterano chamado Joaquim Westphal, ele vai estar chamando os seguidores de Calvino, aqueles que aderem à teologia reformada, de calvinistas. E Calvino não gostava desse termo, de forma alguma. Ele não tinha nenhum afeto por esse termo. Mas, ao longo do tempo, hoje em dia, a gente acaba usando esse termo nesse sentido que já falei aos irmãos, num sentido mais científico e no sentido também confessional. E não há distinção entre reformado e calvinista. Reformado é o sinônimo de ser calvinista. Se você é um calvinista, obviamente, você é um reformado. Então você segue as ideias de João Calvino, que são totalmente pautadas e fundamentadas na palavra do Senhor. E este homem, ele vai desenvolver uma obra-prima teológica chamada As Institutas, que é a instituição da religião cristã. Antigamente, alguns pastores, quando não tinham esse livro em português, liam ele em espanhol. Eu li a biblioteca do pastor, esses dias eu encontrei lá, 2 volumes da Instituta em espanhol. Mas hoje em dia nós temos esse livro traduzido em 4 volumes. E neste livro, Calvino vai trabalhar muitas questões da vida, sempre aplicando os princípios da palavra de Deus em todas as áreas da humanidade. Em 1898, um teólogo holandês reformado, que foi até primeiro-ministro da Holanda, chamado Abraham Kuyper, ele vai aos Estados Unidos, e lá no seminário de Princeton, ele desenvolve 6 palestras. Dessas 6 palestras, nasce o livro O Calvinismo. E alguns leitores dizem que este livro é o resumo das Institutas, da grande obra de João Calvino. Quando João Calvino escreveu este livro, ele queria que esse livro fosse um manual de bolso, para que as pessoas pudessem ter um resumo da fé cristã, e ele vai dedicar essa obra para o rei Francisco I da França, e o objetivo dele é que haja uma amenização da perseguição por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas acontece ao contrário. A perseguição aumenta. Calvino, ele fica conhecido. Não obstante que 3 séculos depois, este homem, Abraham Kuyper, vai estar desenvolvendo essa palestra e vai estar nos mostrando como que o calvinismo, ele abençoa a humanidade. Porque, como eu falei, o calvinismo nada mais é do que pegar a Bíblia
e aplicar a Bíblia em todas as áreas da nossa existência. E Calvino, então, vai mostrar que as Escrituras, que o ser um cristão é um sistema de vida, no qual nós podemos ter um relacionamento imediato com Deus, como já foi falado, a ideia do sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos nos aproximar do trono da graça do Senhor. Calvino, então, vai dizer que o calvinismo, ele pode, na verdade, Abraham Kuyper vai dizer que o calvinismo, ele pode beneficiar o relacionamento da humanidade. Por quê? Porque leva-nos à concepção de que todos nós, diante de Deus, somos iguais. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos seres pecadores, caídos, que carecem da glória do Senhor. Com isso, o homem, por si mesmo, não pode exercer autoridade sobre o outro. E é por isso que o calvinismo vai rejeitar toda forma de opressão e toda forma de escravidão. A autoridade e a distinção que há entre os homens, ela é imposta pelo próprio Deus, e não o próprio homem deve impor. Mas o próprio Deus impõe, porque Deus, ele trabalha na humanidade com unidade e diversidade. Ele não trabalha com uniformidade. Nem todos nós somos iguais, no sentido de termos mesmo gosto, mesmos talentos. Somos iguais diante de Deus na situação de sermos criaturas e pecadores, mas nós temos diferenças. Essas diferenças devem se harmonizar para que Deus seja honrado e glorificado. Então, é unidade e diversidade. O calvinismo também vai proporcionar para nós um bom relacionamento com o mundo. Nós não podemos fugir da realidade que estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Porém, ao nos relacionarmos com esse mundo, nós temos que glorificar a Deus através da graça comum do Senhor. E está desenterrando os tesouros que há na humanidade caída, que por mais que seja caída, ela tem a imago Dei, ou seja, ela tem a imagem de Deus em si mesmo. Então, um incrédulo pode produzir boas obras, um incrédulo, ele pode falar verdades que são verdades de Deus, porque toda verdade é uma verdade de Deus. Fugir do mundo não é a melhor opção. Nós estamos tendo esse relacionamento e tendo discernimento que Deus é o Criador de todas as coisas e Deus opera no mundo. Deus age no mundo porque Deus é soberano. E é por isso que não existe distinção entre sagrado e profano. Dois polos que estão combatendo entre si. Existe um Deus que é soberano, que é grandioso, que tem um controle sobre todas as coisas. E que nos faz viver livremente, para que assim possamos honrar, glorificar e exaltar Ele. A concepção reformada vai nos conduzir a um cristianismo no qual ele existe não para nós, mas sim para Deus. Vai nos levar à ideia de que nós não devemos ser cristãos parciais, mas sim um cristão integral. Não existe essa ideia de cristão parcial. No campo religioso eu sou um cristão, no campo político eu penso de outra forma, na minha casa eu vou agir de outra forma. Você não pode assumir essas facetas de identidade. Se você é cristão aqui, você deve ser cristão na sua casa. Se você é um cristão genuíno, a sua visão política tem que ser cristã. Se você é um cristão genuíno, a sua visão acerca da cultura tem que ser cristã. A sua cosmovisão é cristã, é bíblica e deve honrar e glorificar ao nosso Deus. E com isso, nós podemos ver que na nossa interação com o mundo há alguns limites. Porque tudo aquilo que é pecaminoso, nós vamos o quê? Rejeitar. Mas tudo aquilo que é bom, que é da graça comum de Deus, nós temos que aproveitar e glorificar e honrar ao Senhor. O calvinismo conduz a uma boa visão política, porque vai entender que Deus é soberano sobre o Estado, vai entender que Deus está acima de tudo e de todos, vai nos levar à compreensão de que o Estado é uma esfera independente, como também as demais esferas. E Deus está acima dessas esferas. E apesar de Deus governar com a sua monarquia reinando, o ser humano deve ter um governo mais republicano e democrático, para que não haja um exercício de uma autoridade que seja opressora. Então Calvino vai defender um governo mais descentralizado, não obstante que a maioria dos países reformados vão aderir a um sistema republicano, a um sistema mais democrático. O calvinismo nos leva a ter amor pela ciência. Ele vai dar autonomia para a ciência. O telescópio, o microscópio, o termômetro, todos eles foram inventados em uma Holanda
reformada. Então veja, o benefício até mesmo na área da ciência, a ideia dualística de que a fé não combina com a ciência, isso é um erro, porque a ciência é movida por fé. O cientista ele tem fé quando ele está desenvolvendo as suas pesquisas, quando ele está elaborando as suas teorias. E a concepção reformada vai nos conduzir à ideia de que Deus pode ser glorificado através da ciência também. O cientista em seu laboratório, em suas pesquisas, pode descobrir coisas maravilhosas acerca da criação divina. No campo da arte, o calvinismo vai nos levar ao ideal de que a arte vem de Deus, que o Espírito Santo ele dota o homem de dons e talentos para que ele possa desenhar, para que ele possa cantar, para que ele possa desenvolver os seus dons artísticos. E o calvinismo vai libertar a arte da tutela da igreja. E vai dar essa autonomia à arte também. E Deus, ele concede a sua graça comum, tanto para incrédulos como também para cristãos, para que nações pagãs ou cristãs podem estar desenvolvendo a arte. O calvinismo, ele vai beneficiar o desenvolvimento das artes. Então veja, não é só a questão do campo da eclesiologia e do campo da soteriologia, vai muito além. Ser calvinista é ter essa visão, é ver que Deus é soberano, grandioso, deve ser glorificado. Não é apenas ter uma boa concepção da doutrina da predestinação, não é apenas você saber os 5 pontos do calvinismo, como eu falei na aula passada, não foi nem João Calvino que desenvolveu eles, foram os discípulos de Calvino que no Sínodo de Dort desenvolveram esses 5 pontos. João Calvino, esse grande reformador, vai trazer esses benefícios para a humanidade. Infelizmente, a Revolução Francesa, em 1789, vai tentar imitar o calvinismo, mas ao imitar o calvinismo, ela se levanta contra Deus. Ela quer fazer uma revolução sem Deus, quer fazer uma mudança sem um amparo divino, e aí não dá. E Calvino, sendo usado por Deus, ele vai estar sendo uma bênção para toda a humanidade, inclusive no meio econômico, porque Calvino vai estar trazendo toda a base filosófica para o mercado livre, para o capitalismo. Ele vai ser acusado por Max Weber, de forma pejorativa, de ser chamado o pai do capitalismo, o capitalismo selvagem. Mas ele não é o pai do capitalismo selvagem. Ele simplesmente coloca o homem para trabalhar. Ele simplesmente vai estar trazendo ideias que vão estar levando as pessoas a valorizarem o comércio, a valorizarem as vendas, a estarem valorizando o capital de uma forma mais livre, sem uma intervenção estatal, ou apenas somente com um tipo de investigação da parte do Estado para que não haja, de alguma maneira, alguns abusos, não haja, de alguma forma, alguns desvios de condutas da parte daqueles que têm o domínio do capital. E os países como a Suíça, a Holanda, a Escócia, como foi falado, foram influenciados pelo calvinismo. E o Brasil quase foi. O Brasil, em 1555 a 1557, quase foi colonizado pelos franceses, huguenotes, reformados, que foram enviados por João Calvino para cá. Infelizmente, esses homens foram mortos. O Padre Anchieta, aquele que aparece nos livros de história, cheio de passarinhos na cabeça, ele é um dos homens que mata um dos huguenotes. Inclusive tem um registro histórico que ele diz, vou mostrar para vocês como mata um herege. Vai lá e torce o pescoço do missionário francês. Depois, em 1630 a 1654, com a Holanda reformada no Nordeste, o governo de Maurício de Nassau, há a formação de 2 sínodos aqui no Brasil. Há um catecismo reformado na língua tupi. Mas os portugueses acabam expulsando os holandeses aqui do Brasil. Essa é a história que conta, mas na verdade havia uma guerra na Europa e a Holanda teve que voltar para a Europa com todo o seu contingente. E nos livros de história, os holandeses são os vilões. Eu aprendi na escola que os holandeses eram os vilões da história. E não eram. Se a gente for ver realmente, eles trouxeram benefícios para o nosso país. E se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda reformada, meus irmãos, hoje ia ser uma potência mundial. Pelas riquezas naturais que a gente tem, e toda essa base colonizadora que a gente ia ter, a cultura forte que a gente ia ter, ia ser uma bênção para a nossa nação. Então, são pessoas que foram
influenciadas pelas obras desse homem, pelas obras de João Calvino, que foi usado por Deus. Esse homem, ele comentou a Bíblia, de Gênesis ao livro de Judas. Não deu tempo dele comentar o livro de Apocalipse, infelizmente ele acabou morrendo. Os comentários dele são valiosos. As pregações de Calvino eram pregações expositivas, verso por verso. Ele debruçava no texto bíblico, estudava, não usava esboço, esse era o estilo dele. E muitos copiaram os sermões de Calvino e estiveram compartilhando esses sermões na Inglaterra, em outros países. Esses sermões vão ser analisados no Sínodo de Dort, para que os discípulos de Calvino estejam desenvolvendo os 5 pontos do calvinismo, como também esses sermões vão ser utilizados na Assembleia de Westminster, para a formação da Confissão de Fé de Westminster, do Breve e do Catecismo Maior de Westminster. Então esses foram os grandes feitos de João Calvino. A obra de João Calvino é algo que nós devemos estudar, nós devemos estar procurando conhecer cada vez mais, porque nos concede uma boa visão de mundo, nos concede uma boa visão bíblica, que nos faz glorificar e honrar a Deus a cada dia mais. Agora, vamos partir para a vida desse homem. Vamos conhecer um pouco da biografia de João Calvino. Falamos resumidamente, o resumo do resumo, o panorama acerca da sua obra. Porque senão a gente ia gastar aqui mais de uma aula para falar de forma categórica acerca das 6 palestras de Abraham Kuyper, como também um pouco a respeito das institutas e dos demais feitos desse homem. E, novamente, nós vamos partir para mais um panorama, resumo do resumo da biografia de João Calvino, para a gente partir para a parte final da nossa aula e encerrar essa série de estudos sobre o passo a passo da Reforma Protestante. João Calvino, diferente de Zwinglio e Lutero, ele foi um homem que nasceu numa família que já tinha algumas posses. O pai de Calvino era administrador de um bispo da diocese de Noyon, na França, que fica a 96 quilômetros de Paris. E é nessa cidade, na zona rural de Noyon, que ele vai nascer. Ele nasce lá no dia 10 de julho de 1509. Quando Calvino nasce, Lutero já é sacerdote. Quando Calvino estava na UCP, com 8 anos de idade, Lutero começou a reforma. Lutero tinha 34 anos, em 1517. Então Calvino, na sua época de UCP, lá em Noyon, teve a oportunidade de já saber que houve um homem chamado Martinho Lutero, que lá na Alemanha deu o pontapé inicial da Reforma Protestante. O pai de Calvino queria muito que ele fosse sacerdote. E aí o pai de Calvino, pela sua influência, vai conseguir uma capelania para Calvino. Com 11 anos de idade, Calvino já é um capelão. Aos 14 anos de idade, Calvino vai ser enviado para a Universidade de Paris. Agora já é o contexto de UPA. Estava na UPA, ele vai para Paris, ele vai estudar teologia em Paris. O pai dele queria que ele tivesse um preparo teológico. E aí, em 1523, ele vai para essa cidade e ele vai acabar se formando em ciências humanas. E o tempo dele lá em Paris vai conceder a ele a oportunidade de estudar latim, conhecimentos gerais, lógica e filosofia. Quando Calvino volta para Noyon, o pai dele acaba tendo um problema com o bispo. Aí muda a perspectiva. Olha, Calvino, você não vai ser mais sacerdote, não. Eu quero que você seja advogado. Havia esse problema com Calvino, porque o pai dele exercia um domínio muito grande na vida dele. Não era aquilo que Calvino queria ser, era aquilo que o pai dele queria que ele fosse. E aí o pai de Calvino fala para ele, você vai ser advogado agora, você vai estudar direito. E Calvino, então, vai para a cidade de Orleans estudar direito. Ele vai estar lá nessa cidade, onde ele aprende a estudar o grego, onde ele aprende o pensamento analítico e a argumentação persuasiva. E em 1531, Calvino ele se vê livre do seu pai, porque o seu pai acaba morrendo. E depois que o seu pai morre, aí ele fala, olha, eu vou seguir minha caminhada, vou voltar para Paris. Calvino acaba voltando para Paris para poder estudar literatura clássica. E depois ele retorna para a cidade de Bourges, onde ele estava, ali perto de Orleans, onde ele estudou direito, e ele vai estar publicando a primeira obra dele. A primeira obra de Calvino não foi uma obra teológica, foi uma obra filosófica. Ele publicou um comentário filosófico de Sêneca de Clementia. E isso ele tinha 21 anos de idade. Já estava na época de UMP, já tinha saído da UPA. E ele então consegue o título de doutor na área do direito. E ele vai, no ano de 1533, ter uma experiência diferente na sua vida. Pela influência do seu primo, Robert de Olivertan, e também por estudar a palavra de Deus,
ele vai ter uma compreensão de que ele é um pecador e de que ele carece da graça e da misericórdia do Senhor. Calvino, então, é transformado por Deus. Ele é convertido. E ele decide que vai estar abraçando a fé na concepção da reforma, de acordo com a palavra de Deus. E nesse mesmo ano, de 1533, no final do ano, em novembro, ele vai estar conduzindo um amigo dele chamado Nicolas Cope, que era reitor da Universidade de Paris, a estar discursando sobre uma reforma na igreja. Ele escreve o discurso. E esse amigo dele, no final do ano letivo, ele vai ler esse discurso falava que era necessário haver uma reforma na igreja com base no Novo Testamento. O que acontece? Levanta-se uma perseguição contra Calvino e contra Cope. Calvino, naquela mesma noite em que foi lido o discurso na Universidade de Paris, ele foge pela janela onde ele estava alojado. Ele foge através de lençóis amarrados, como se fosse uma corda. Ele escapa de Paris, que se ele fosse pego, ele ia ser morto. E ele escapa como se fosse um vinhateiro, uma pessoa que trabalha com vinhas, com uma enxada no ombro. Sabe aquele personagem lá da Praça Nossa, que andava com a enxada no ombro? Então Calvino, ele anda nas estradas da França desse jeito, para que as pessoas não poderiam reconhecê-lo, porque se ele fosse pego, ele ia ser morto. Ele vai para a casa de um amigo dele, chamado Louis du Tillet. Um nome francês, meio esquisito de falar. Na casa desse amigo, ele diz que lá é um ninho tranquilo. Ele começa a estudar a Bíblia, ele começa a ler os escritos dos pais da igreja, ele começa a ler os escritos de Agostinho, que também é um dos pais da igreja, e depois disso ele se aventura em viagens. Ele vai em Paris de novo, mesmo sendo perseguido, ele passa por Orleans, ele passa por Bourges, aí ele vai para Basileia, em 1534. Ele vai para Basileia, lá na Basileia ele fica até 1536. E ele vai escrever a sua obra magna, que nós falamos, as Institutas, a primeira edição. Ele fica famoso, ele começa a ser perseguido, então ele tinha que dar um jeito de sair de Basileia. E houve, pela providência divina, uma anistia dada pelos exilados franceses por parte do rei Francisco I. Ele pôde voltar para a França. Ele ficou um pouco com seus irmãos, Anthony e Mary. Depois de ter ficado um pouco com seus irmãos, ele decidiu que ia para Estrasburgo. Uma cidade que para ele ia ser um refúgio intelectual, que ele ia poder escrever, estudar. Ele está indo para Estrasburgo para buscar esse refúgio. Só que na ida para Estrasburgo, estava acontecendo uma guerra entre Carlos V e o rei Francisco I da França. E as tropas francesas, elas bloquearam a estrada para Estrasburgo. Ele teve que fazer uma volta e foi parar, sabe aonde? Em Genebra, na cidade de Genebra. E lá na cidade de Genebra, ele é reconhecido por um homem chamado Guilherme Farel, que também era um reformador. Esse homem chamado Guilherme Farel teve convívio com Zwinglio, que era o líder da reforma na Suíça. Esse encontro com Guilherme Farel foi um encontro histórico, porque Guilherme Farel falou para Calvino: olha, Calvino, nós estamos aqui engajados no trabalho da reforma, nós precisamos de você. E Calvino não queria ficar em Genebra, ele queria ficar apenas uma noite em Genebra, e no dia seguinte ele ia para Estrasburgo, para o seu refúgio intelectual. Mas aí Guilherme Farel vai falar assim para ele: se você nos abandonar nessa obra do Senhor, Deus vai te punir. Que Deus amaldiçoe seus estudos. É isso que o Guilherme Farel fala para João Calvino. E João Calvino, ele comentando sobre o episódio, ele diz assim: fiquei tão assustado com essa maldição que desisti da viagem que intencionava fazer. É melhor ficar por aqui mesmo. Então ele ficou em Genebra. Ficou de 1536 até 1538. Ele começou como professor da Bíblia Sagrada. Depois de 4 meses, ele foi nomeado como pastor da Catedral de Saint-Pierre. E ele começou a pregar a Bíblia. E em Genebra havia uma situação muito difícil. Havia um grupo chamado libertinos, que eram liberais, que cometiam adultérios com várias mulheres casadas. E eles queriam participar da ceia do Senhor. Calvino vai utilizar da excomunhão
não vai permitir que esses homens participem da ceia do Senhor, porque eles estão vivendo uma vida de pecaminosidade. E Genebra, ela era governada por um conselho, não tinha um príncipe, não tinha um prefeito, alguém que estava à frente da cidade, uma única pessoa. Era um conselho, um concílio que governava essa cidade. E esse conselho vai estar banindo João Calvino, porque tanto ele como Farel querem que os 10.000 habitantes de Genebra vivam de acordo com as escrituras sagradas. E isso vai causar um desconforto muito grande, e tanto Farel como Calvino vão ser banidos, juntamente com eles, 2 ministros, e eles vão parar, sabe aonde? Em Estrasburgo, aonde Calvino queria estar. Lá em Estrasburgo, Calvino conhece uma pessoa que vai ser o seu pai espiritual, Martin Bucer, que é um reformador também, que esteve presente no castelo, aonde houve aquela reunião de Zwingli e Lutero, que eles debateram acerca da ceia. E Martin Bucer, ele vai ser um grande homem que vai estar sendo grande influência na reforma na Inglaterra. Martin Bucer vai influenciar a vida pastoral de Calvino, e Calvino vai acabar assumindo o pastorado em Estrasburgo. Ali havia uma igreja de refugiados franceses, aqueles que adotavam a concepção da reforma fugiam para Estrasburgo. Era um refúgio para quem ia aderir à questão da reforma. E Calvino vai pastorear esses 500 franceses. Ele vai dar aula na escola, ele vai escrever o comentário dele de Romanos, ele vai escrever a 2ª edição das Institutas. Tudo está indo bem em Estrasburgo. Estrasburgo, ele se sente em casa. E lá em Estrasburgo, ele vai conhecer a esposa dele, Idalete de Buré. Essa mulher era uma viúva anabatista, que tinha uma filha e um filho de um outro casamento, o primeiro casamento dela. Calvino vai olhar para aquela mulher, e o que atrai Calvino naquela mulher é a piedade dela, a piedade de Idalete. E aí, ele vai casar com aquela mulher em 1540. E é interessante que Calvino, ele não olha para uma jovem em Estrasburgo, para uma menina que poderia ser mais nova que ele. Ele tira os olhos da UPA e da UMP de Estrasburgo e olha para a SAF de Estrasburgo. E na SAF de Estrasburgo, ele encontra uma viúva piedosa, com quem ele vai ter um casamento com ela, vai iniciar um matrimônio, vai celebrar um matrimônio, né? Mas, infelizmente, Calvino vai ter uma filha com essa mulher que vai morrer logo depois do nascimento. Ele vai ter um filho que depois de 2 semanas do nascimento também vai morrer. E ele, em certa ocasião, falando sobre essa grande dor no seu coração, ele chega a dizer: certamente o Senhor nos infligiu uma dolorosa ferida com a morte de nosso filho, mas ele próprio é pai e sabe o que é bom para seus filhos. E depois de toda essa situação, passa-se 9 anos do casamento de Idalete e Calvino, e Idalete acaba morrendo de tuberculose. Calvino ficou com ela apenas 9 anos. E depois dela, ele não se casou com mais ninguém. Ele se empenhou no trabalho da reforma em Genebra. E ele disse que foram os melhores anos da vida dele, ao lado de Idalete Calvino. Uma mulher piedosa. Adolescente, você quer namorar? Olha a piedade da sua namorada. Olha a piedade de quem você quer ter relacionamento. Não olha apenas para a questão física, não. A questão física é importante, mas olha para a piedade. Venha nas sextas-feiras, na reunião de oração, veja quem são os adolescentes que estão aqui presentes na igreja, orando. Mas e você, tem vindo também orar? Que a sua vida piedosa, você menino, seja um atrativo para a menina. E você, menina, com a sua vida piedosa, venha atrair o rapaz. Esse foi o critério que João Calvino utilizou para poder ter um relacionamento com Idalete. Mas antes da morte de Idalete, em 1541, o Conselho de Genebra vai atrás de Calvino, porque depois da sua saída, a situação ficou pior lá. Aí vai atrás dele: ô Calvino, vamos voltar para Genebra, para você assumir o seu posto. E Calvino não quer saber de Genebra de jeito nenhum. Dizem as pessoas que estiveram próximas dele, que ele achava a causa de Genebra uma causa perdida. Não tinha situação, era um trabalho difícil, lá ele não ia ser bem aceito, ia ser um ambiente hostilizado, e ele estava bem em Estrasburgo, porque em Estrasburgo ele estava estudando, ele estava pastoreando, ele estava escrevendo as suas obras, ele não queria saber de Genebra. Ele relutou 10 meses. Tanto que o Martin Bucer teve que ir ao encontro de Calvino e falar: Calvino, você está agindo igual Jonas. Jonas estava fugindo. O peixe foi lá e pegou Jonas. E aí, Calvino? E aí Calvino vai acabar, por essa influência de Martin Bucer, voltando para Genebra. E no dia 13
de dezembro de 1541, Calvino, ele retorna para Genebra. Mas ele retorna agora com um objetivo: transformar essa cidade num modelo exemplar de vida cristã. E ele reassume o púlpito novamente. E um detalhe, quando ele foi embora em 1538, ele tinha parado num texto bíblico, em um determinado versículo. Quando ele retorna em 1541, na Catedral de Saint-Pierre, ele abre a Bíblia, meus irmãos, o texto que nós paramos, lá em 1538, vamos lá, o versículo tal, e aí prossegue a exposição daquele versículo. Genebra dobra o número de seus habitantes, porque as pessoas querem ir para Genebra, porque se torna um refúgio também de pessoas que estão sendo perseguidas por conta da causa reformada. Calvino passa a ensinar a Bíblia, passa a estar tendo uma influência no conselho da cidade, todos ficam interessados pela causa reformada. A igreja em Genebra, ela é organizada, vai ser fundada uma academia, uma universidade lá em Genebra, mas mesmo com todo esse progresso, depois da volta de Calvino, os desafios continuam. Os libertinos é a pedra no sapato desse reformador. E havia um libertino, sem vergonha, desculpe o termo, mas é sem vergonha mesmo, um adúltero, chamado Filibert, que ele foi excomungado por Calvino, porque Calvino não quis que ele participasse da ceia. Aí, esse camarada tem uma certa influência no conselho da cidade, e o conselho vai anular essa excomunhão de Filibert. E esse Filibert se reúne com outros libertinos, e vão lá para a Catedral de Saint-Pierre, para participar da ceia. E eles chegam com porretes e espadas. Quando o Calvino começa a ministrar a ceia, eles tiram a espada e o porrete. Quero ver quem vai me impedir de participar da ceia agora. O conselho anulou sua decisão, e agora, Calvino? Sabe me impedir? Você vai encarar a espada? Você vai encarar a violência? Ministra a ceia para nós aí. Calvino, então, desce do púlpito, se aproxima da mesa onde estão os elementos, e ele vira para Filibert, de frente para o Filibert, e fala: vocês podem esmagar estas mãos, podem cortar fora estes braços, podem tirar minha vida, meu sangue de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa de meu Deus. Filibert olhou para Calvino. Esse cara é... Que fé, viu? Vamos embora, gente. Foi embora. Calvino falou com tanta convicção, tanta fé, que aqueles homens não queriam mais estar querendo desafiar o reformador de Genebra a participar da ceia do Senhor. Para a gente finalizar, a personalidade de Calvino era diferente da de Lutero. Lutero era uma pessoa muito falante, uma pessoa que acabava pecando por conta de algumas atitudes rudes, e Calvino já era mais reservado. Ele falava mais sobre os seus defeitos do que sobre suas qualidades. Ele não gostava muito de bajuladores. Ele tinha uma humildade para reconhecer quando ele errava algumas interpretações bíblicas. Inclusive, Calvino, em uma certa ocasião, errou uma interpretação bíblica e um membro da sua igreja o corrigiu. E ele aceitou abertamente a correção da parte do membro da sua igreja. Porém, ele era um homem muito doente. Ele tinha várias doenças, uma baixa imunidade fora do comum. Vivia com muitas enxaquecas, dores de cabeça. E isso o acompanhou no decorrer da sua vida. Só que ele nunca parou de pregar. Ele sempre pregava, estudava, pastoreava as pessoas. Calvino, ele tinha um amor pelas pessoas que não tinham conhecimento da palavra, mas era muito duro e incisivo com as pessoas que conheciam a palavra e deturpavam a verdade. E no dia 27 de maio de 1564, é o dia da sua morte. E alguns dias antes, ele já estava muito doente, muito debilitado, estava acamado. Só que esse dia foi um dia diferente, porque Calvino levantou e parece que o homem ia melhorar. E assim acontece, né? No último dia de vida da pessoa, parece que a pessoa melhora de repente. E ele, assim, parece que ia recuperar, as pessoas já estavam até com uma certa esperança de que o reformador ia sair daquela situação difícil que ele estava vivendo. E ele vai estar passando esse dia com o seu discípulo, Teodoro de Beza, e no final do dia, ele, na sala de sua casa, ao lado do seu discípulo, ele vai recitar um versículo bíblico. E ao recitar esse versículo bíblico, ele morre. Ele morre recitando a Bíblia. Ele vai dizer assim, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a
ele não completa o versículo. Ele morre. Porque a glória que há de ser revelada em nós, ele viu lá em cima. Pela sua trajetória, pela sua história de um homem transformado, convertido por Deus. E de um homem usado para poder beneficiar não só a igreja, mas também a humanidade. Em 2015 eu estava indo para Jataí. Na verdade o nosso objetivo não era ir para Jataí, era ir para Uberlândia. Juntamente com o pastor e o Wagner e a Ana Júlia. Wagner e a Ana Júlia estavam dormindo, porque a gente saiu muito cedo. E eu fui conversando com o pastor. Naquela época eu estava lendo um livro chamado O que todo presbiteriano inteligente deve saber. E esse livro falava sobre João Calvino. Eu comentei com o pastor a respeito de João Calvino e o pastor levantou uma seguinte questão que eu parei para pensar até hoje e isso está martelando na minha cabeça. O pastor disse assim para mim, eu não sei por que ainda não fizeram um filme de João Calvino. Nós temos o quê? Um filme de Lutero, um filme de John Huss, e não temos um filme de João Calvino. E naquela época, a minha mente estava limitada apenas à questão eclesiástica e teológica de João Calvino. E o pastor abriu a minha mente e dizia, não, João Calvino beneficiou a sociedade, beneficiou com a questão do capitalismo, com a questão do livre mercado, ele beneficiou a humanidade. Por que ainda não faz um filme sobre o João Calvino? Talvez, se ele tivesse em vida, ele não ia gostar, porque ele não gostava de aparecer tanto. Mas como uma homenagem, para seguir o legado, como uma forma de glorificar a Deus, quem sabe mais à frente pode pensar, né, pastor, de fazer esse filme, o senhor é o diretor, temos ali o Orlins como produtor musical, o Jaiminho organiza o roteiro pra gente, coloca uma barba no Wagner, o Wagner tem um físico parecido com o de Calvino, ele vai ser o ator principal, ou então o Léo, filho do Ivo, ele pode ser o Calvino, né? Inclusive nós temos aqui o pastor e o Ivo, que são dois homens calvinistas, só olha para a cabeça que você vai ver que são pessoas, o Lucivan também, são grandes homens calvinistas, homens de Deus, pessoas que podem ser usados para a honra e glória do nosso Deus. Mas, meus irmãos, um outro discípulo de João Calvino é John Knox. John Knox vai fundar o presbiterianismo na Escócia. Da Escócia, o presbiterianismo vai influenciar a Inglaterra. Da Inglaterra, chega nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos para o Brasil. Do Brasil, a igreja presbiteriana vai chegar numa vila chamada Lajeado. Depois disso, ela vai estar já sendo formada antes de ser o município de Guiratinga. Vai ter a igreja presbiteriana. O tabelião da igreja lá que o primo me mostrou, está lá, a igreja presbiteriana de Lajeado. E aí, Guiratinga, nós estamos aqui com essa igreja. E podemos beneficiar a nossa sociedade. Quantos pastores passaram por aqui? E nós temos atualmente o nosso pastor. Homens que Deus levanta para dar seguimento à reforma. A reforma não parou lá no século XVI. A reforma continua nos dias de hoje. Os desafios da nossa época são diferentes. Nós temos que lutar contra o mundanismo. Nós temos que lutar contra as influências ideológicas que estão querendo entrar no nosso meio. E nós temos que ter uma mente e um coração que é totalmente pautado e conduzido pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos assumir a nossa confessionalidade como cristãos reformados para a honra e glória do Senhor. Que a glória de Deus seja o foco e o objetivo da nossa vida. E não se esqueça que você pode glorificar a Deus não só no ambiente da igreja. Você pode glorificar a Deus capinando o quintal. Você pode glorificar a Deus trabalhando com um rebanho de vacas e bois. Você pode glorificar a Deus através da arte, da educação, da cultura. Em todas as áreas da sua vida, você pode honrar e glorificar o Senhor. Que Deus assim nos fortaleça dia após dia. E que nós não venhamos esquecer esse grande legado da reforma protestante. Essa é a nossa história. E apesar de ter Calvino, Lutero, Farel, Busser, grandes reformadores, Deus é o protagonista. Cristo é o protagonista. Amém? Vamos orar? Porque nós temos um sorteio para fazer. Vamos ver quem vai ser o felizardo ou a felizarda que vai estar ganhando a Bíblia de estudo da reforma. Vamos nos colocar de pé? Para a gente poder orar e finalizar esse nosso estudo. E você que nos acompanhou pelo Facebook, que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo. Ainda vai ter um vídeo sobre a série de estudos do mês de novembro, mas é bem rápido esse vídeo. A gente vai passar um pouco antes do sorteio. Mas no Facebook depois, a nossa irmã Adriana vai poder estar compartilhando com vocês. Vocês poderão ver qual vai ser o assunto. Vamos orar? Senhor Deus e